Muito bem, pessoal. Essa daqui é uma seleção de exercícios da seção 12. Eu selecionei alguns exercícios que são interessantes, né, como complemento ao que foi apresentado no livro e que, apesar dos enunciados bastante simples, eles têm certos desafios dentro deles, né? Comecemos aí pelo 12.4. Esse exercício 12.4, você já deve imaginar que conhece bastante a respeito, né? Dado que você fez lá o curso de geometria analítica. Aqui ele está pedindo os espaços que são invariantes por esse operador aí dado pelo produto vetorial, né? Com esse A aqui fixado, tá? Não vou esconder de vocês que as respostas são: a resposta completa desse exercício é os espaços invariantes sobre essa aplicação são o próprio nulo, o R3, o ortogonal ao vetor A, o plano ortogonal ao vetor A e a própria reta gerada por A, tá bom? Mas eu gostaria de proceder por uma análise para tirar essa conclusão e não só registrar a resposta, tá bom? Então, uma maneira que eu achei interessante de fazer essa resolução é separar os espaços nas diversas dimensões, né? O subespaço de R3 ele tem dimensão 0, 1, 2 ou 3, tá? Por isso que comecei aqui. O primeiro exemplo de subespaço é só formado pelo vetor nulo. O segundo, que seria o subespaço de dimensão 3, seria logicamente todo o R3. Depois, o terceiro caso, onde o vetor é não nulo, então F é gerado por um vetor não nulo, ou seja, uma reta que passa pela origem. E, por fim, quando ele tem dimensão 2. Tá? Bom, aqui, essa parte aqui não precisa de muita explicação, porque tanto o espaço nulo quanto o R3 são invariantes por A. Então, a coisa fica mais interessante nos casos 3 e 4. Se o F3 ele for múltiplo, o conjunto de múltiplos de um vetor não nulo, que é invariante por A, então o que a gente tem? A gente tem que a aplicação V produto vetorial com A, que vai ser essa A de V, né, que eu fiz uma inversãozinha, né? Vai ser novamente um múltiplo de V, para algum lambda, certo? Mas você tem que lembrar que o produto vetorial ele é ortogonal a cada um de seus fatores, né? Os dois fatores do produto vetorial aqui são o V e o A. Em particular, ele é ortogonal ao vetor V. Logo, o lambda V, produto interno com V, é zero. Mas lambda V, produto interno com V, é lambda módulo de V ao quadrado. Ora, se V é não nulo, esse módulo aqui é não nulo. Então, resta só que lambda seja zero. Assim, o produto vetorial de V com A é zero. Mas lembre-se, quando que o produto vetorial de V com A é zero? Isso C e somente C, V é múltiplo de A. Lá do curso de GA. Sabemos que esse produto vetorial é nulo, C e somente C, o vetor V está na direção do vetor A. Né? Desse modo, você vê que o espaço de dimensão 1, invariante por A, é simplesmente o espaço gerado pelo próprio vetor A. Tá bom? Então, estão classificados os subespaços de dimensão 1 invariantes pela aplicação. Quem são? Bom, resume-se a apenas um subespaço. Esse daqui é apresentado na tela. Bom, agora vamos para o outro caso. Esse aqui é um pouquinho mais extenso, mas é bem legal. Agora, se você tiver aqui o espaço invariante tem dimensão 2, o que eu noto aqui é o seguinte, é que o vetor A não pode pertencer a F. Tá bom? Por quê? Se ele pertencer, então você tem uma base, você pode completar uma base contendo o A e um outro vetor V ali do seu subespaço F. Ora, como o produto vetorial de A por V é não nulo, ora, por que isso? Porque, como você disse que isso daqui é uma base, o V é linearmente independente com A. Então, você já sabe
que o produto vetorial de A por V é não nulo. E você tem que o produto vetorial de A por V é ortogonal a A e também ortogonal a V, nós temos então que a AV e A produto vetorial com V é um conjunto LI, com todos esses sujeitos dentro de F. Opa, mas aí nós teríamos que o F teria dimensão 3, o que é um absurdo, nós falamos que ele tem dimensão 2. Então, bom, o A não pertence a... está bem justificado que o vetor A não pertence a F. Ok. Agora, uma coisa legal que ocorre aqui é que, na verdade, o AV1 e o AV2, V1 e V2 aquela base lá do meu F, esses dois produtos vetoriais aqui formam por si só uma nova base de F, de fato. Você tem que eles estão em F por causa que é a hipótese sobre F, que ele é invariante. E só resta mostrar agora que eles são linearmente independentes. Vamos lá. Então vamos pegar uma combinação linear nula, essa daqui. Aí usa a propriedade do produto vetorial, joga os escalares e a soma lá para dentro. E daí, como esse daqui é nulo, você lembra que esse cara tem que ser necessariamente o lambda vezes A. Bom, mas como o A não pertence a F, o lambda tem que ser zero. Assim, a partir daquela combinação, nós chegamos agora aqui, essa combinação linear aqui é nula. Mas já temos por hipótese que V1 e V2 são nulos, né? Então, nós temos... Desculpa, V1 e V2 são linearmente independentes, está escrito aqui. Então, nós temos que o alfa e beta são zero. Então, aquela combinação linear é nula e, portanto, o F ele é gerado por dois vetores ortogonais a A, sendo assim o plano ortogonal a A. Logo, o único subespaço de dimensão 2, invariante pela aplicação, é o plano ortogonal a A que passa pela origem. Pronto, está feito, né? Vamos para o próximo exercício, que é outro que eu selecionei e eu achei bem interessante. Se você tiver dois operadores lineares que comutam, então o núcleo de B e a imagem de B também são subespaços invariantes por A. Tá? Bom, veja só. Eu resgato aqui que o núcleo de B são todos os vetores, tal que B de V é zero. É o vetor nulo. Vamos pegar um sujeito aqui no núcleo de B, vamos mostrar que o A de V está no núcleo de B. Ou seja, temos que mostrar que B de A de V é zero. Veja só. Então, seja esse sujeito, como que BA é igual a B, nós temos que B de A de V é A de B de V. Mas B de V é zero, porque está no núcleo. Então, isso aqui vai ficar A do vetor nulo. A do vetor nulo é o vetor nulo, porque o A é uma aplicação linear. Então, acabamos de verificar que B de A de V é o vetor nulo. Assim, nós temos que o A de V está no núcleo de B. O que é a mesma coisa de dizer que o núcleo de B é A invariante. Para a imagem, você tem o seguinte, que se U está na imagem, então ele é também ele se escreve como um certo B de V, para algum V em E, certo? Essa é a definição de imagem. Assim, você tem que A de U é A de B de V, usa como comutatividade aqui, né? E pode trocar o B por A aqui, então fica B de A de V. Opa! Mas B de A de V é, pela definição, um elemento da imagem de B. Então está demonstrado que a imagem de B é também A invariante. Bem interessante isso, tá? Então esse foi outro exercício. Esse foi um pouquinho mais fácil do que o anterior. Um outro que eu preparei aqui, dado que eu mencionei operadores normais, é esse resultado, que tem duas partes, tá bom? Primeira parte, eu digo que um operador se chama normal quando vale essa comutação dele com o seu adjunto. Prove que A é normal. Se A é normal, então você tem que vale essa identidade de módulos aqui, tá bom? Essa é a parte 1 do exercício, que eu exploro logo abaixo, tá? Já vamos ler a parte 2 também.
Bom, você lembra que a norma de um vetor ao quadrado, ou o módulo de um vetor ao quadrado, se preferir, é simplesmente o produto interno dele por ele mesmo. Aí você usa a definição do adjunto, jogar o adjunto do A aqui para esse lado esquerdo. Usa a comutatividade aqui entre A e o seu adjunto. E de novo, faz a operação de adjunto aqui, jogando agora para o lado direito. E você chega que o resultado é o módulo do adjunto de V ao quadrado. Então, está demonstrada a parte 1. Bom, e a parte 2? Parte 2, essa aqui é a que nos interessa mais. Que todo autovetor de A é também autovetor de A estrela e, além disso, com o mesmo autovalor. Veja só. Vou usar e provar o seguinte fato. Combinação linear de operadores normais é normal. Isso aqui eu já vou usar agora e vou provar logo a seguir. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Tá? Só para não perder o pique aqui da resolução. Primeiro, nós temos que o lambda vezes a identidade é normal. Isso você pode verificar rapidamente, porque na verdade o adjunto do lambda identidade é o próprio lambda identidade. Tá? Mas eu fiz a conta aqui por desencargo de consciência. Então, usando esse fato, o fato que eu mencionei acima, nós temos também que A menos lambda I é normal. Tá? Então, beleza. Então, dado que A menos lambda I é normal, vamos proceder. Vamos ver o que isso nos traz sobre os autovetores. Se vier um autovetor de A associado a lambda, vale isso daqui, certo? Vamos para o outro lado. Mas se aquilo lá é zero, o módulo do vetor também é zero. Mas já vimos que o módulo desse cara é a mesma coisa que se eu pegar o módulo agora aqui com o adjunto, né? E daí igual a zero, então nós temos que o adjunto menos lambda I de V também é zero. Portanto, V é autovetor do adjunto. Beleza? Bom, então está feito o exercício, exceto por aquele resultado auxiliar. O resultado auxiliar eu escrevi aqui abaixo. Você pode acompanhar essa conta, não tem nada demais. É só usar o passo essencial mesmo. Ocorre nessa etapa aqui, onde eu faço a comutação do A com seu adjunto e do B com seu adjunto. Tá? Então, para não ficar ocupando o tempo de vocês, uma explicação que pode ser acompanhada por cada um, eu deixo só a parte escrita aqui, tá bom? Beleza. Então, o outro exercício que chama bastante atenção aqui é esse resultado também relativamente a operadores normais. Se um operador é normal, o PERP, o complemento ortogonal do núcleo, é igual à imagem do operador. Uma coisa muito interessante, né? E eu gostei bastante desse exercício porque foi uma oportunidade de eu usar novamente o teorema do núcleo e imagem. Veja só como é que eu fiz. Então, você sabe que o E ele é simplesmente a soma direta do núcleo do A com o complemento ortogonal do núcleo do A. Tá? Então, vale essa identidade aqui para as dimensões. A dimensão do ortogonal é a dimensão de E menos a dimensão do núcleo. Mas, pelo teorema do núcleo e imagem, a dimensão da imagem é igual à dimensão de E menos a dimensão do núcleo de A, certo? Lembre-se que A é um operador de E em E, tá bom? Então, desses dois fatos, nós temos que a dimensão da imagem de A é a dimensão do complemento ortogonal do núcleo de A. Registre esse fato. Então, olha, como a gente quer mostrar que imagem de A é o complemento ortogonal de A, do núcleo de A, basta provar que a imagem está contida no PERP, no núcleo, no complemento ortogonal do núcleo de A, certo? Eu chamo de PERP aqui, é um jeito mais simples de falar. Então vamos lá. Um resultadozinho auxiliar aqui. Se U pertence ao núcleo e ele é não nulo, ele é um autovetor de A associado ao autovalor zero. Então, pelo exercício anterior, o adjunto calculado em U também dá zero, né? Então, você acaba concluindo que se o sujeito está no núcleo de A, ele também está no núcleo do adjunto.
e vice-versa, tá? Então, o núcleo de A é igual ao núcleo do seu adjunto. Isso é uma coisa bem curiosa para operadores normais. Ó, vamos ver como é que a gente usa esse fato. Ó. Então, eu vou pegar um V qualquer em E e um U qualquer lá no núcleo de A. Então, eu vou fazer o A de V. Isso é, claro, é um elemento da imagem de A. Produto interno com U. Uso a propriedade do adjunto, definição de adjunto, a propósito, e jogo isso daqui, o A aqui para o U, como adjunto. Mas nós vimos que o núcleo do A é igual ao núcleo do adjunto. Sendo assim, adjunto calculado em U é zero, é o vetor nulo. E o produto escalar de V para um vetor nulo também é nulo. Ora, como eu peguei qualquer V aqui, eu varri toda a imagem do meu operador A. Assim, eu mostrei que todo cara da imagem do meu operador A é ortogonal a todo cara no núcleo de A. Ou seja, a imagem de A está contida no complemento ortogonal do núcleo. E era tudo que a gente precisava, porque a imagem de A, sendo agora um subespaço do núcleo, com a mesma dimensão, subespaço do complementar ortogonal do núcleo, e com a mesma dimensão que este, ela tem que ser igual, certo? Que é um resultadinho que a gente já viu algum tempo atrás. Então esse foi outro resultado bem interessante. Levei um tempo para deixar a resolução limpa e bem ordenada, como vocês veem, tá? Vamos para o próximo e último. Último não, penúltimo. Esse resultado é bem legal. Se você tem dois autovetores, um de A e outro do adjunto, que correspondem a autovalores distintos, eles são ortogonais. Isso é muito interessante. Bom, se o lambda for diferente de μ, podemos supor que um deles é não nulo. Para fins aqui de desenvolver a ideia, eu vou supor que o lambda é diferente de zero, certo? Se o μ for diferente de zero, você vai conseguir fazer do mesmo jeito, tá? Com pequenas modificações. Então vamos começar. O produto escalar de V com W, eu vou aqui fazer o truque de multiplicar e dividir por lambda, tá? Então posso fazer isso porque lambda é diferente de zero. Bom, mas o V, ele é autovalor do A associado ao lambda. Então eu posso escrever esse lambda de V como A de V. Beleza? Bom, agora eu uso a definição de adjunto e jogo esse A aqui para o W como adjunto. Mas o W, por sua vez, ele é um autovetor associado a μ. Por isso que saiu esse μ aqui para fora aqui do produto interno. Bom, então eu tenho que VW é μ sobre lambda VW. Então, jogo para o outro lado e tiro esse resultado, que 1 menos μ sobre lambda vezes o VW é zero. Então, só me restam duas possibilidades. Ou esse fator é zero, ou o V lambda é zero. VW é zero. Mas esse daqui é não nulo, porque a gente falou que o μ é diferente de lambda. Então, o que resta é que o produto interno de V por W é zero. Então, está demonstrado a ortogonalidade dos autovetores. Bem, por fim, esse daqui que é sempre interessante trabalhar com projeções, né? Veja só. Prove que um subespaço que contém o núcleo de uma projeção é invariante por essa projeção. Então vamos primeiro lembrar algumas coisas de projeção aqui. Se você tem que P é uma projeção, isto é, P quadrado igual a P, temos que o E se escreve como soma direta do núcleo e da imagem dessa projeção. Bom, agora vamos lá, entrando mesmo no exercício. Seja F um subespaço de E que contém o núcleo de P. Se você tiver que o U pertence a F, ele se escreve dessa forma aqui, ó, como um sujeito no núcleo mais um sujeito na imagem, tá? Ora, com o U menos P de U no núcleo, como eu disse. Logo, você faz uma subtração, você tem o quê? Que o P de U, ele se escreve como um sujeito que está em F, mais um sujeito que está no núcleo de P. Mas você falou que o núcleo de P está em F.
Então você está somando o que? Na verdade, o que? Dois vetores que estão em F. Sendo assim, e a soma deles também está em F, porque F é um subespaço. Então está demonstrado que a imagem de U pela aplicação P também é um elemento de F, o que é justamente a definição de F ser invariante pela aplicação P.